A gente está vendo aí a tela de relacionados para o jogo de amanhã. A gente já vai passar também a provável escalação. Então, ó, relacionados, jogadores que estarão à disposição do nosso querido Dorival Júnior. Ayrton Lucas, Davi Luiz, Arrascaeta, Diego, Everton Ribeiro, Cebolinha, Fabrício Bruno, Felipe Luiz, Gabigol, Hugo, João Gomes, Lázaro, Léo Pereira, Marinho, Matheus França, Matheus Cunha, Mateuzinho, Pablo, Pedro, Rodinei, Santos, Thiago Maia, Vitor Hugo, Vidal e Vitinho. Esses são os jogadores aí à disposição do Dorival para ele armar o Flamengo amanhã contra o Corinthians. E essa é a provável escalação. Petit, passa aí para a galera a provável escalação e já vai dando sua opinião aí sobre esse time do Flamengo que pode entrar em campo amanhã para enfrentar o Corinthians, primeira partida das quartas de final da Libertadores. A provável escalação é o time, né, que vem jogando, que vem dando resultado, que vem fazendo os primeiros tempos dos jogos, né? Santos no gol, Rodinei na lateral, Davi Luiz e Léo Pereira, Felipe Luiz, Thiago Maia e João Gomes, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Pedro e Gabigol. Poderosíssimo ataque. Muitas seleções brasileiras que vão, muitas seleções que vão disputar a Copa do Mundo não tem esse poderio ofensivo que o Flamengo tem. Quer dar sua opinião aí? Esse é o time ideal? Na minha opinião, esse é o melhor time que o Flamengo tem hoje juntos, né? É o time que começou a dar resultado, que tirou o Flamengo aí do mau momento. Esse time aí está bem entrosado e todos os jogadores estão jogando muito bem. Todos eles. Aí não tem que tirar nem reclamar de ninguém. Todos os jogadores dando resultado. O que eu reclamo um pouquinho do Davi Luiz, que podia fazer um pouco mais simples. Se ele for mais simples, ele vai jogar muito mais. E aí, Nazário, o pessoal estava falando também que deveria já colocar o Vidal amanhã como titular, principalmente depois da partida dele, né, que foi a primeira dele como titular no Maracanã contra o Atlético Goianiense. Ele fez um gol de pênalti, fez algumas jogadas também. E aí, esse é o time ideal ou Vidal já está pedindo passagem, já deveria ser titular da equipe? Então, esse é o time que a gente começou a ver um pouquinho de luz no fim do túnel, né? Então, eu acho que até em respeito a isso, e pela crescente que o time vem apresentando, o Dorival vai colocar esse time. Eu tenho algumas considerações, né? Por exemplo, muito embora seja um time experimentado, eu acho que a questão do Felipe Luiz, já falei 200 vezes, eu acho ele um baita jogador, sabe muito de futebol, mas ele tem que ter um esquema de proteção especial, principalmente se a gente entender que o time adversário vai jogar em cima dele por conta da falta de explosão dele, e isso é em função da idade, é muito natural. Então, acredito que o time adversário, né, o Corinthians, vai explorar isso. O outro detalhe que a gente não falou, ou pouco falou, mas não foi observado, por exemplo, no jogo que o senhor Davi Luiz foi expulso, porque ele esquentou a cabeça, e eu fiz até um vídeo falando sobre essa questão do Flamengo, que faltou um pouquinho de cabeça fria, e eu acho que pesou o lado psicológico. E nesse vídeo, inclusive, eu falo da falta de cabeça dele, né? Embora tenha sido no último minuto, mas se aquilo tivesse acontecido no meio do jogo, poderia ter prejudicado muito o Flamengo. E para mim, aliás, o vídeo chama-se, o quadro chama-se Opinião, mas aí a Flá Nutella, né, cara? Pô, você não pode criticar ninguém, que a Flá Nutella fica em um alvoroço danado. E aí muita gente falou que eu não sei jogar futebol, quanto mais comentar, coisa e tal. E eu falei no vídeo o seguinte, para mim, a atitude dele foi absolutamente inaceitável, porque é um cara experimentado, jogou na Europa, jogou na seleção brasileira, sabia da pressão, né? E muita gente falou, você não estava lá,
no jogo, é muita pressão, e ele não é robô. Enfim, a Flá Nutella ficou em alvoroço, né? Porque eu critiquei o Davi Luiz. E tem mais um detalhe. É a segunda vez que o senhor Davi Luiz, num cruzamento para a área, ele, na pequena área, abaixa a cabeça e a bola passa por ele. A sorte é que o atacante do Atlético estava distraído e a bola bateu na canela dele e foi para fora, foi para a linha de fundo. Se o atacante estivesse esperando uma falha do zagueiro, que, aliás, é uma premissa do atacante, ele tem que estar na área esperando um rebote. Então ele tem que contar com a falha do zagueiro, por mais que o zagueiro esteja na bola. Se o cara estivesse esperando a falha, ele ia empurrar a bola para dentro e ia complicar a guerra. Então, não gostei da atuação dele nesse sentido. Achei que não tinha nada a ver ele xingar o juiz, porque ele viu que o jogo estava absolutamente mudado, ele viu que o juiz estava de sacanagem. Então não adianta ficar xingando o juiz. Xingou o cara na cara dele, né? Naquele jogo também o Everton Ribeiro, por muito pouco, não foi expulso, e se fosse expulso seria com justiça, porque ele deu entrada por trás desnecessária, numa área do campo que não tinha nada a ver. Então, eu não consigo entender um jogador experimentado, seleção brasileira, já não é mais um menino. Se isso acontecer com um garoto da base, 20 anos, 19, 18, ok, é um garoto. Agora, um cara com a vivência do Davi Luiz, para mim, é inadmissível. Não pode perder a cabeça. Não aguenta a pressão, irmão, não joga futebol. Então, sai do Flamengo, vai para outro time. E aí, vamos ver como é que a gente vai ter à disposição o Rodinei, né, cara? Que o Rodinei amanhã a gente vai precisar de um jogo que saia pela lateral, principalmente que quando o Everton Ribeiro não está em campo, o Flamengo utiliza muito o lado direito. Então a gente vai precisar de bons cruzamentos, de boas investidas no lado direito, uma vez que o Felipe Luiz não vai muito no fundo, é uma característica dele. Mas eu acho que esse é o time que vai começar. Em relação ao Vidal, eu acho que o Vidal ainda está apurando a sua forma física, né? Não está 100% ainda, mas sem dúvida nenhuma já chegou fazendo barulho, é um líder nato, para mim é o potencial capitão do time, porque é um cara que marca presença, que organiza, que grita, que cobra e que tem muita raça, né? Então, não que para ser capitão tenha que ter raça, somente raça, não é isso. Mas a liderança natural a gente nota com pouco tempo de jogo. Então você vê que ele tem essa liderança nata, coisa que, por exemplo, o Everton Ribeiro é um baita jogador, mas não tem, ele não chama essa responsabilidade. Ele não consegue adotar esse papel, né? Então, dentro de campo, eu acho que ele é um líder nato e eu acho que vai chegar um momento em que o Dorival vai falar assim, caraca, vou ter que botar o cara. Não tem mais como botar no banco. Mas isso vai acontecer gradativamente e não deve demorar muito. A galera, muita gente ansiosa, e até porque, assim, se a gente for olhar, tanto o João Gomes como o Thiago Maia, são dois jogadores que estão bem, né? E o futebol é muito um momento, né? Eu acho que hoje, qualquer jogador desses recém-contratados, para eles entrarem na equipe titular, eles têm que comer muito a bola, muito mesmo, né? O Varela, né, que é o lateral direito, né, o Oscar, que a gente vai falar daqui a pouco, o Pulga, todos esses jogadores vão precisar, o Vidal, né, que é o jogador que a gente está falando aqui, que vão precisar, né, você colocou muito bem, conquistar, né, essa vaga. Sobre essa questão da opinião, né, as pessoas muitas vezes não entendem, né, até porque você fala, né, dali do temperamento, porque o Davi Luiz ele não foi expulso porque ele fez uma falta, entrou uma entrada criminosa, não, foi porque foi questão de comportamento, né? E você colocou muito bem, o cara tá ali no jogo decisivo, Maracanã lotado, nervos à flor da pele porque você tá no final do jogo empatando, e no momento ali em que ele acaba, né, saindo um pouco da razão e acaba xingando o juiz, e aí a crítica construtiva, no sentido de, pô, o cara deu mole,
né? Deu mole ali, foi xingar o juiz e tal, o cara foi expulso por uma besteira. E aí as pessoas acham que você está falando do trabalho que ele está fazendo naquele momento na equipe, né? Que não teve nada a ver com campo e bola. E aí a galera, principalmente a Flainsta ela tem dificuldade, porque como é uma rede de imagens, né? Muitas vezes tem que desenhar, aí a galera fica com uma dificuldade para muitas vezes entender. E vão xingando, assim, parece que tá dizendo assim, pô, o Davi Luiz, por exemplo, é um jogador, aquilo que eu falei, respeito ele pela carreira toda que o Felipe Luiz fez, é respeitável. Ah, teve um 7x1 na seleção, é outra coisa. Outros jogadores também estavam no 7x1, eu não vejo lembrarem tanto quanto o Davi Luiz é lembrado, né? Por exemplo, o próprio Filipão era o treinador no 7x1, né? Mas a carreira do Davi Luiz na Europa, né, é de muito respeito, né? Jogando por muito tempo em grandes equipes. Então, assim, mas muita gente às vezes pega isso, é como o Vidal. Ah, não, mas é o Vidal, tem que entrar no time. Não, irmão. Peraí. O cara tá chegando agora. E assim foi o Felipe Luiz, que, enfim, o Davi Luiz vem tendo atuações boas de forma regular, né? Regular. Lógico, tem um erro aqui, outro ali. Né? É sempre difícil a gente ter essa perfeição. Mas, porra, a crítica à expulsão dele não foi a atuação dele, né? O pessoal também é um negócio assim complicado, né?